Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à preposição em. Então, no segundo vídeo dessa série de preposições, a professora Bianca, ela nos apresentou essa preposição e explicou que o em, ele pode ser usado tanto para trazer a ideia de lugar, né? Então, estou em São Paulo, estou em Araraquara, como para trazer a ideia de tempo. Estarei em casa em 2 horas. Agora, na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais nas contrações que existem da preposição em. Então, o em mais o artigo definido a fica na. Estou na praça te esperando. Moro na esquina de tal rua. Agora, a preposição em mais o artigo definido o fica no. Então, estou no hospital, moro no 5º andar. E a mesma coisa para o plural, né? Então, a gente vai ter o plural feminino nas e o plural masculino nos. Agora, quando que a gente usa a preposição em e quando que a gente usa as contrações da preposição em, né? Quando que a gente usa o na, quando que a gente usa o no, nas, nos. Bom, isso que a gente vai ver agora. Vamos começar falando de lugares. Então, com cidades, a gente usa a preposição em mesmo. Então, eu moro em Curitiba, que é a cidade de Curitiba. Ele morava em São Paulo, né? Cidade de São Paulo. Eu já morei em Paris, a cidade de Paris. Vejam que a palavrinha Curitiba, São Paulo, Paris não tem artigo. A gente não fala a Curitiba, o São Paulo, a Paris. E é por isso que a gente usa a preposição em, porque não precisa de artigo. Agora, para países, a gente já vai usar as contrações. A gente já vai usar o no e o na. Eu moro no Brasil. Ele morou na França. Nós já moramos na Venezuela. E por que a gente vai usar o na e o no aqui? Porque os países, eles sim pedem o artigo. Então, a gente fala assim, o Brasil, a França, a Venezuela. E como a gente não pode dizer, eu moro em o Brasil, né? Tá errada essa frase. Por isso que a gente diz, eu moro no Brasil. Então, olha esses exemplos que eu coloquei para vocês. Eu moro no Brasil, em São Paulo. Ele já morou na França, em Paris. Nós já moramos na Venezuela, em Caracas. Então, vejam, na Venezuela, porque é o país, pede um artigo, a Venezuela. Então, fica na Venezuela. Agora, Caracas, como cidade, a gente não diz a Caracas. Não pede artigo, a gente usa em. Agora, e com datas? Vejam só essas duas datas. Esses dois exemplos, né? Eu nasci no dia 5 de junho e eu nasci em 5 de junho. Qual que é a grande diferença dessas duas frases? Quando eu falo, né, a primeira frase, ela tem a palavrinha dia. A palavrinha dia, ela pede um artigo, né? O dia, o mês, o ano. As três pedem artigo. Então, eu nasci no dia 5 de junho. Eu nasci no mês de junho. Eu nasci no ano de 1999. Então, essas três palavrinhas, dia, mês e ano, elas pedem um artigo. O dia, o mês, o ano. Então, a gente diz no ou na. Agora, eu nasci em 5 de junho, o número 5, ele não pede um artigo. A gente não fala o 5, o 1, o 2, o 4, não. Então, ele não pede um artigo. Por isso que a gente diz diretamente, eu nasci em 5 de junho. Então, aqui, novamente, né? Os dias, os meses e os anos, eles são neutros no português. Então, eu nasci em 5 de junho, eu nasci em junho, eu nasci em 2000. Né? Então, o numeral dia,
o mês que a gente for falar, né? Janeiro, fevereiro, março, ou o ano diretamente, eles são neutros. Agora, quando a gente fala a palavra dia, a palavra mês e a palavra ano, aí não, aí pede o artigo. E os dias da semana? Os dias da semana, eles não são neutros, eles pedem um artigo. A segunda-feira, a terça, o sábado. Então, a gente não pode falar em, porque onde que está a preposição? Né? Seria o em mais o a, o em mais o o. Então, eu nasci na segunda-feira. Na terça-feira, tenho uma reunião. Nos encontramos no sábado. Então, vocês percebem isso? A gente não poderia dizer nos encontramos em o sábado. E nem em sábado. Porque a palavra sábado, ela pede um artigo. Ela pede o sábado. Por isso, tem essa contração e vira no. Agora, olhem esse exemplo também que interessante. Maria está em casa e Maria está na casa. Qual que é a grande diferença dessas duas frases? Quando eu falo Maria está em casa, a gente entende que ela está na casa dela, na própria casa dela, né? Ela está na casa dela. Maria está em casa. Agora, quando eu falo Maria está na casa, é a casa de quem? Fica uma interrogação na nossa cabeça, porque a gente não sabe de quem que é essa casa. Pode ser na casa dela, pode ser na casa de João, na casa de uma amiga. Então, vejam só que interessante isso. Agora, existe mais uma contração possível com a preposição em, que é quando a gente usa o artigo indefinido. Então, quando a gente viu anteriormente, a gente estava usando o artigo definido, né? O a para o feminino e o o para o masculino. Agora, aqui não. Aqui, né, é uma para o feminino e um para o masculino. Como que fica? Em mais uma fica numa. Em mais um fica num. Vamos ver na prática. Estou numa praça. Então, também é correto, né? Nesse exemplo aqui, também é correto dizer estou em uma praça. Ele está te esperando em um mercado. Mas a gente acaba falando tudo junto. Estou numa praça, ele está te esperando num mercado. Moro numa cidade pequena. E por isso existe essa contração. Porém, nesse exemplo, as duas alternativas estão corretas. Tanto dizer estou numa praça, como estou em uma praça. Lembrando, né, que a gente usa o artigo indefinido quando a gente não está falando de um lugar específico. Então, se a gente fosse falar estou na praça, e o nome da praça, né, estou na praça da Matriz. Aí é uma praça específica. Agora, quando eu falo estou numa praça, pode ser qualquer praça, né? Eu não estou especificando em qual praça que eu tô. E é por isso que a gente usa o artigo indefinido. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado muito confuso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários, no meu e-mail. E muito obrigada!